Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Então, pessoal, nós estamos nada menos, nada mais do que no último episódio da primeira temporada do Conviva. Sejam bem-vindos a todos. Como estão meus convivas? Se apresentem. Então, gente, eu tô bem. Chego aqui hoje muito feliz, né, dessa trajetória que a gente caminhou até aqui. E uma palavra que expressa o que eu tô sentindo agora é contentamento. Eu tô bem também, tô feliz com a nossa trajetória, com a nossa persistência, com cada transformação e mudança de roteiro. E tô animada por esse tema do amor de hoje, que é algo que me move bastante. Pois é, meus amados, exatamente isso que a Fê falou. Hoje nós vamos falar sobre o amor, porque conviver é amor. E eu, inclusive, gente, esse é um episódio super metalinguístico, assim, pensando metafisicamente, porque, se vocês não sabem, mas exatamente 1 minuto e 15 segundos atrás, antes da gente dar play, a gente teve um momento aqui em que eles me amaram muito, falando que eu não devia me ater aos meus próprios julgamentos sobre como eu abro esse podcast. E que eu poderia ser o eu verdadeiro. E eu acho que isso é viver, isso é amar, e a gente acabou de amar em convivência. Então, vamos começar esse podcast super na fofura da convivência. Então, meus amados, recapitulando, né? Foram 3 episódios, mas na verdade foram 4, porque no último a gente se empolgou, né, para bater aquele papo. Então, a gente passou por algumas distinções da CNV e estamos procurando aqui juntos encontrar novas maneiras de se relacionar, né? Aprender a se conectar, aprender a prestar atenção, a estudar, a se lançar numa observação mais minuciosa sobre como a gente se comunica, né? Sobre como a gente se relaciona com os nossos sentimentos, sobre como a gente se relaciona com o nosso corpo e como tudo isso como essa atenção, essa consciência pode trazer uma vida mais plena pra gente, né? Uma vida mais maravilhosa, como o Marshall gostava de falar. E hoje a gente vai falar então sobre esse amor, e esse amor que é um amor que a gente escolhe, né? É um amor como ação. E, enfim, assim, na CNV a gente tem então, portanto, uma distinção que visa exatamente elucidar alguns desses meandros do amor. Pois é, meu caro Matheus. Inclusive eu quero deixar claro que as suas entradas são assim fantásticas, memoráveis. Eu estou muito feliz de estar aqui trocando com você nesse podcast. Quero dar aí também um alô para todos os ouvintes e agradecer a presença aqui da Natália e da Fê junto conosco. Bem, o amor a gente pode entender como uma necessidade humana universal. Uma necessidade humana universal, gente, é um recurso sem o qual a vida não pode viver. Eu acho isso muito interessante, né? São os recursos necessários para o fluxo da vida. Assim como eu tenho necessidade de alimento, de descanso, de conexões, interações, de lazer, eu tenho necessidade de amar e ser amado. E existe muita mística e confusão em torno dessa palavra. Por que que o amor mexe com a minha cabeça e me deixa assim, né? Como diz a música. Por que que o amor é tema de tantas e tantas e tantas histórias que no final se resumem em tristeza e muitas vezes, infelizmente, em violência. A gente precisa, então, olhar para ele a partir de uma clareza, de uma nitidez. E o convite é para que a gente possa entender o amor como uma necessidade humana universal, muito mais do que como um sentimento, né? Do ponto de vista do sentimento, o amor acontece rapidamente, em poucos segundos, quase como um afeto. A gente trouxe, né, aquela expressão no episódio anterior de que os sentimentos eles nascem dos nossos pensamentos, das nossas necessidades. Então o amor ele é muito rápido, ele é reflexivo, ele, do ponto de vista do sentimento, ele não esgota a possibilidade enorme que essa palavra dá conta. Agora, do ponto de vista da necessidade humana universal, sim.
Só que são tantas as possibilidades que essa palavra, como necessidade humana, dá conta de atender, que então Marshall Rosenberg, né, dentro da comunicação não violenta, nos convida a olhar para o amor como ação. Então, mais do que como necessidade ou sentimento, o amor pode ser ações, conjunto de ações. Conviver, por exemplo, como acolher por inteiro o nosso amigo que se expressa aqui nesse podcast com a beleza e a alegria dele. Expressar um sentimento de descontentamento quando for necessário, fazer uma ligação, dar um afeto, construir uma escuta empática. São muitas as possibilidades. Eu estava aqui comentando com o Matheus, com a Fê e com a Natália, que eu acredito que por trás de todas as distinções está presente um amor. Se a gente for buscar, né, essa palavra lá como ação, como estratégia, ela está lá presente. Eu gostaria muito de chamar a atenção para talvez uma das principais estratégias amorosas no mundo contemporâneo, que é o cuidado de si e o cuidado do outro, que envolve também fazer contato com aquilo que existe de mais necessário, mais central, mais importante e, por sua vez, mais vulnerável dentro de nós. Meus amigos, olha só, falar de amor é falar de vulnerabilidade. O que eu posso dizer para a gente seguir aqui é que a vulnerabilidade ela é muito mais do que se desnudar ou se permitir sentir. A vulnerabilidade é uma capacidade de acolher aquilo que está vivo em nós, especialmente os sentimentos. Quando eu estou vulnerável, então, eu usando essa capacidade, ou seja, usando essa força, eu acesso e mostro os meus sentimentos para o mundo. Ou seja, vulnerabilidade é força, não é fraqueza. Vulnerabilidade, então, para amar e ser amado, é se permitir profundamente fazer contato com tudo que está vivo dentro e escolher ações que nutrem o outro em termos da sua necessidade de amor e se abrir, se permitir receber as ações do outro que para ele representam amor e que podem nutrir a sua própria necessidade de amor. É um amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Vamos nessa. E aí, Lucas, te escutando, né, ainda mais com essas músicas aí sertanejas, me chama a atenção essa distinção importante da gente fazer aqui, que a gente não tá falando desse amor romântico, que geralmente as pessoas confundem isso. Né? Na Core a gente chama esse amor romântico dessas músicas sertanejas de Eros. Essa é aquela energia inicial que te conecta com alguém de cara. Então, por exemplo, quando eu conheci o Lucas, o que mais me conectou com ele? Claro, além dele ser um gato, o fato de que ele tinha acabado de terminar o mestrado em antropologia. E aquilo, intelectualmente, eu me encantei, né? E aí ele também tocava, e aí ele tocou uma música pra mim, aí pronto, aquilo, o Eros já estava direcionado, cupido, com flecha e tudo. E flechou o coração, mas o que acontece? O Eros, ele não se sustenta. Por isso que hoje a gente vê as relações sendo muito superficiais, né? Porque as pessoas vivem ali, o Eros e tal, aquela paixão, e depois, a hora que a coisa começa a aprofundar e começa a entrar nas dificuldades do dia a dia, nos defeitos, no inferior, na parte, né, das nossas carências, dos nossos traumas, dos nossos gatilhos. E aí é onde a coisa, o Eros vai embora, tá? E aí, o que faz essa manutenção do Eros numa relação? Né? Isso, segundo John Perracos, também na Core Energéticos, a gente fala sobre isso, né? No método do PEF, a Eva Perracos também fala disso, que é a gente conseguir se revelar. Parece simples, né? Mas não é. E aí que entra a CNV. Porque a CNV é o método que vai ajudar
né, a gente a revelar os nossos sentimentos, a perceber, a olhar para onde pega no nosso gatilho, né? Aquilo que a gente falou dos julgamentos, pega no meu ponto aonde? No meu trauma, na minha dor, né? Onde eu não fui amado, onde eu fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, enfim. Isso é o nosso processo de terapia, cada um individual, né? E cada um na sua terapia e na sua autoanálise. Mas o que a CNV ajuda a gente? A olhar para essa revelação. Tanto numa relação íntima, afetiva, sexual, quanto numa relação qualquer que seja. Onde exista amor, que é essa ação que o Lucas está propondo. É isso que o John Perrax também fala, que mantém o amor. Né? Porque além da revelação, preciso estar disponível para me revelar, para sentar aqui com o Lucas numa sexta-noite, que a gente só queria esquecer dos problemas, mas sentar com ele e enfrentar nosso desacordo com alguma coisa específica da nossa casa, da nossa relação, enfim. Isso é às vezes desconfortável, as pessoas chamam de DR, mas é importante. Isso é amor em ação também. Isso é o amor em ação, gente. Então não dá para fugir da conversa da revelação, tá? E a CNV que vai ajudar a gente a fazer isso aqui nesse método que a gente está propondo para vocês no convívio. Né? Inclusive a gente vai trabalhar mais sobre isso no workshop. Quem tiver a possibilidade, né, de morar em Brasília, enfim, nós vamos aprofundar nesse tema, tá? Do amor e como ação e como que tá isso em cada área da nossa vida. Nós vamos fazer um mapa disso. Mas só para fechar que eu quero escutar o Lucas também, eu quero trazer aqui uma definição da Eva Perrax sobre o que é o amor real, também trazendo essa diferença, né, do amor romântico. Que para ela, quando eu tô plena no amor real, é mais fácil para mim aceitar o não do outro. Então, olha só que interessante, amar é ser vulnerável, né, como o Lucas falou. Então eu vou ser decepcionada, eu vou ser frustrada pelo ser que eu amo. Qualquer que seja esse ser, ele não é perfeito, ele não vai atender as minhas imaginações do que ele tem que fazer por mim. Então, amar é ser vulnerável, até porque a vida é vulnerável, o outro pode estar aqui hoje, amanhã não pode estar mais, né? Então a gente sabe que é vulnerável amar. Então, para isso eu também preciso estar disponível para receber o não do outro. Inclusive na CNV a gente sabe disso, né? Que o pedido não é uma exigência. Então, aprender a dizer não é uma coisa muito importante. Ainda mais para nós mulheres, porque aí a gente entra nessa visão que não é amor também, que é o amor do bonzinho, da máscara do bonzinho, da bonzinha, né? Que é isso aí já é a distorção do amor, que é a submissão, que é quando eu abro mão de mim, quando eu abro mão da minha autoria, da minha autenticidade para atender o outro, né? Tem uma questão de gênero, que nós falamos no episódio anterior, e que para mim tem tudo a ver com essa questão da distorção do amor, né? Porque eu vejo muito isso nas minhas clientes, eu via na minha relação com parceiros antigos, essa ilusão de que se eu me submeto ao outro, eu vou ter segurança e posse da pessoa amada. Isso não existe, né? Isso é uma ilusão. E isso só gera mais conflito, violência, né? E mantém esse sistema de opressão quando eu não me coloco, quando eu não sou verdadeira. Então, olha, não me compreendam mal. Esse amor não tem nada a ver com submissão. Esse amor como ação que a gente está falando aqui. Pelo contrário, quando eu amo o outro e eu tenho condição de usar a CNV para falar do que me incomoda, eu não tô fechando o olho pro defeito do outro. Mas eu tô me responsabilizando, eu tô escolhendo estar com ele apesar daquele defeito. Isso aqui a Eva traz também, né? Que eu escolho estar com o outro, mesmo ele tendo defeitos, tá? Mesmo ele sendo um ser falho, um ser limitado, um ser cheio de problemas, de traumas, de defeitos. Esse também é o amor em ação que o Lucas falou, né? Acho que eu e o Lucas, a gente teve essa discussão várias vezes na nossa relação, né? Que se fosse... se a gente não tivesse um amor em ação tão forte, né? Talvez se não tivesse a CNV ou não tivesse a Core para nos ajudar, a gente já não teria mais junto. Porque a gente escolhe mesmo estar junto, escolhe acolher um ao outro, escolhe, né, se conectar. Às vezes a gente percebe que está desconectado e olha para isso.
Então é isso, né? O amor real, ele é isso que o Lucas falou, ele acolhe tudo, né? Ele acolhe eu com os meus defeitos, isso também é amor próprio, né? Isso, eu quero falar mais disso, mas eu quero antes escutar o Matheus e o Lucas sobre essa questão, né? Do amor como ação e como é isso na vida de vocês, né? Caracas, Fê, incrível. E somando junto com a sua fala com a do Lucas, acho que a gente já tem um bom panorama de como a gente está querendo abordar o amor por aqui, né? Acho que a gente já distinguiu esse amor de vários outros usos que a gente dá para essa palavra no cotidiano, assim, né? Essa palavra que enfim, significa tanta coisa. Eu queria navegar um pouco nessa ideia do auto-amor aqui agora, né? Eu acho que essa é uma ideia também muito interessante, porque parece que existe sempre esse tensionamento entre o que a gente faz fora e o que a gente faz dentro. E me parece que ao longo de todos os episódios a gente implicitamente tentou de alguma maneira comunicar que do nosso ponto de vista é muito importante fazer dentro o que a gente faz fora e vice-versa, né? Ou seja, existe uma integralidade na maneira como a gente age com os outros, na maneira como a gente age com a gente, ou então de como a gente responde ao outro, de como a gente responde a gente, enfim. E pensando quando o Lucas fala que a vulnerabilidade é uma capacidade de acolher o que está vivo na gente, eu achei isso fantástico. Primeiro que eu não havia ouvido essa definição ainda, mas eu acho que essa definição muito ampla e uma definição deliciosa, eu sinto assim, para expandir um pouco o meu horizonte sobre o que é a vulnerabilidade, né? E aqui eu queria contar uma história sobre essa de acolher tudo que está vivo na gente. Uma história que eu já estava conversando com a Natália, e eu vou até aproveitar essa deixa, porque a Natália é nossa editora, só que ela não tá na mesa com o microfone. Queria convidar ela, que está aqui do nosso ladinho, para dar um oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Vocês não me conhecem, mas eu estava aqui o tempo inteiro. E eu contava um pouco para a Natália de alguns desafios que eu estava passando e que envolviam muito eu me sentir culpado, né? Essa palavra culpa era uma palavra que aparecia muito, era um sentimento que aparecia muito. E a gente sabe que todo sentimento ele envolve um pensamento, como a gente falou aqui em outro episódio, e que envolve, portanto, uma avaliação de alguma coisa, uma avaliação sobre os meus próprios atos. E uma avaliação de que coloca alguns atos que eu tenha cometido como atos indesejáveis, né? No entanto, aqueles atos de alguma maneira repercutiam, eles estavam vivos ainda dentro de mim, né? Ou seja, a repercussão de atos passados ainda estava viva, né? Ou seja, será se eu fui violento com aquela pessoa, né, com quem eu me relacionei? Será se eu não poderia ter agido de outra forma? Enfim, havia uma inquietação desconfortável dentro de mim. E a Natália me fez uma devolutiva super CNVzística e maravilhosa, assim, que dizia um pouco sobre essa necessidade, não sobre a necessidade, mas sobre um convite, né, a gente, através do perdão e da autocompaixão, precisamente acolher aquilo de indesejável que está na gente, né? Ou seja, a vulnerabilidade também tem muito a ver com a forma como a gente acolhe aquilo que a gente não gostaria de aceitar que está dentro da gente. Porque acho que tem um lugar que é delicioso, é aceitar a vida, aceitar a pulsão, aceitar os nossos desejos, etc. Mas acho que tem um lado que é um trabalho um pouco sujo, assim, que é aprender a conviver também com o que tem de indesejável dentro da gente, né? E acho que isso é lindo porque isso me permite acolher o que tem de indesejável no outro também, né? Eu aprendo nesse movimento a acolher também o que tem o outro. Enfim, contei essa história aqui, mas para provocar um pouco vocês também, assim, a gente falar um pouco sobre isso, né? Esse auto-amor, essa importância do auto-amor, sobre a importância da auto-empatia, da autocompaixão dentro dessa trilha do amor, né? Nossa, maravilha, Matheus. E fico feliz aí de vocês conhecerem a voz da Natália. Em breve estaremos mais e mais juntos aqui. Também ainda tá vivo muito das coisas que a Fê falou, então eu queria só fazer uma observação, né? Quando você fala da culpa, a gente costuma chamar a culpa de um sentimento secundário, justamente porque ela está muito misturada com o sistema de valor, né? Certo e errado, bom e mal. Talvez ela esteja associada muito a uma noção assim, putz, quem sou eu? Se eu fizer tal coisa, eu tô certo. Se eu fizer tal coisa, eu tô errado. Então é quase como um autoquestionamento, né? A culpa, ela no mais profundo, ela volta o nosso olhar de nós para nós mesmos como uma autocrítica, em primeiro lugar, né?
Antes de ser punido pelo mundo, eu tenho lá um juiz interno que está falando: tchac, tchac, você está preso, né? Você está punido desde já, você está errado, né? Precisava um episódio só sobre isso. Não, isso é muito interessante porque é um dos sentimentos assim que está mais vivos, né, no léxico das pessoas, e é muito legal você trazer, porque assim, olha só que interessante o seu relato. Você procurou uma amiga para conversar sobre algo que te gera dúvida, que te gera movimento. Você nomeou o seu sentimento e eu imagino que foi lá atrás das suas sensações, né? Você foi lá atrás daquilo que estava apertado, engrunhado, fechado internamente. Olhou para o fato, separou nas interpretações e está preocupado com o impacto, né? Isso eu chamo de autoempatia. E isso eu chamo de auto-amor. Tô aprendendo, rapaziada! Né? E talvez frustre muitas pessoas, porque falou, peraí, auto-amor seria eu pegar meu carro e ir para Alto Paraíso curtir uma cachoeira? É também. Mas Autocuidado. nessa proposta aqui, a gente está convidando a acolher tudo que está aqui dentro. Inclusive os indesejáveis sentimentos, emoções e sensações, inclusive reconhecendo que dentro de nós existem sim esses juízes que julgam a gente com certo e errado, porque no mais profundo são sistemas, né? Sistemas de opressão, de dominação, de classificação, que a gente vai incorporando ao longo da nossa socialização, então eles estão sim muito vivos em nós. E é muito importante esse convite, porque aí talvez você consiga distinguir entre culpa e arrependimento, ou responsabilidade, é um outro papo, entre intenção e impacto, né? E aí você possa até dimensionar, poxa, peraí, lá atrás desse sentimento secundário tem um sentimento primário que é, sei lá, tristeza. Deixa eu entrar nisso aqui e ver o que isso está tentando me dizer. Poxa, a minha necessidade real é de talvez comunicar àquela outra pessoa uma outra parada, muito mais profunda. E que talvez eu não tive coragem na hora, porque eu nem lembrei disso na hora, não ficou claro na hora. E agora talvez está ficando claro. E aí eu vou fazer esse vínculo, né? Esse compromisso, essa relação ativa de procurar a pessoa, conversar com ela, dizer, olha, eu fiz tal coisa, me arrependo, né? Isso moveu muita coisa aqui dentro, eu estou olhando, me sinto triste. Quero saber como que chegou até aí. E eu gostaria de esclarecer ou de trazer nitidez para a intenção original, embora eu esteja sabendo que o impacto foi outro. Caramba, né? E isso também diz respeito ao nosso amor próprio. E aí eu queria trazer um pouquinho da palavra, você falou de autoempatia e autocompaixão. Existe um léxico enorme, né, para a gente trabalhar essas duas coisas. E eu estou aqui tentando entender e comunicando, né, que eu enxergo a autoempatia e a autocompaixão como amor em ação voltado para si, nessa relação intrapessoal minha comigo mesmo em primeiro lugar, tá, gente? Então, assim, a autoempatia, ela é um movimento intencional de acolher todos os sentimentos, olhar para todas as interpretações, né, em detrimento de alguns eventos e relações que eu viva, e ir atrás das minhas necessidades. É quando eu me priorizo. Ela tem a ver... Eu gosto muito da autoempatia, porque a autoempatia, se eu pudesse dizer quem ela é uma senhora sábia que aceita a realidade tal como ela é. Porque ela não está querendo dizer assim, nossa, menino, você tinha que ser daquele jeito ou daquele outro, né? Ela fala assim, tá vendo? É assim mesmo, né? Tem uma pessoa que fala para mim, Lucas, o verde é verde, não é? Então, essa realidade aí é essa realidade. Isso é um convite muito, muito, muito importante da autoempatia, uma sabedoria, porque ela está falando, olha, vamos lá, vamos entrar, vamos enfrentar o que está aí dentro. É isso mesmo. E aí, às vezes, tem todas essas partes que você comentou, né? Ela está ligada a uma comunicação interna. Ela está ligada com o que a gente falou com a vulnerabilidade, que é esse acionamento de uma capacidade interna, né, de se desnudar, e nesse caso para si mesmo. Ela é uma via
muito importante, que sem ela a gente vai cair num outro lugar de uma distinção que eu acho das mais complexas dentro da CNV, que é a distinção entre autoempatia e remoer, reprimir ou reagir aos sentimentos. Então imagina, se eu não me movi para acolher tudo isso, elaborar, entender, eu vou ficar remoendo, ressentindo, né? Ou eu vou reagir rapidamente, ou eu posso simplesmente reprimir isso, fingir que nada está acontecendo, segurar a onda. E aí isso faz com que eu imploda, ou esses sentimentos eles ganhem novas nuances e fique tudo muito mais difícil. Pode simplesmente acontecer de eu esquecer da grande pergunta, né? O que está vivo aqui dentro? Qual é a minha necessidade? O que eu preciso? Né? E aí eu posso entrar em processos profundos. Né? Culpa, vergonha e raiva não elaboradas escondem tristezas, muitas vezes, que não elaboradas levam à depressão. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, mas eu estou aqui falando da autoempatia nesse primeiro momento como um amor em ação e tentando mostrar um passo, né, desse processo. Meu caro ouvinte, essa é sim a música de encerramento e eu tenho certeza que você achou que era outra pessoa que vinha te falar isso. Agora que a minha onipresença foi revelada, eu vim aqui falar para vocês que mais uma vez a gente deu uma empolgadinha e o episódio ficou grande demais. Mas a grandíssima editora desse episódio não ia te deixar na mão e dividiu esse episódio em 2 partes de novo. Nessa próxima parte a gente vai falar um pouquinho mais de amor, vamos contar mais histórias, falar de mais distinções e entender que esse tema, esse grande tema das músicas, dos filmes e dos nossos pensamentos pode sim ser visto por uma outra perspectiva. Uma perspectiva um pouquinho mais saudável. E vale dizer que nessa quinta-feira lançam as inscrições para o workshop presencial, junto com a parte 2 do episódio. E para quem está em Brasília, não vale perder essa oportunidade de sentir nosso amor um pouquinho mais de perto. Um beijo para você e até o próximo episódio.